E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos calcular a força sobre um dielétrico inserido entre as placas de um capacitor de placas planas, paralelas, já carregado com carga elétrica Qzão. Observe o quadro. Nele vemos um dielétrico parcialmente inserido na região entre as placas do capacitor. E a pergunta que surge é a seguinte: o que acontece com o dielétrico? Ele é expulso da região entre as placas do capacitor ou é atraído para o seu interior? Para responder essa pergunta, devemos considerar neste estudo o campo eletrostático marginal, ou seja, o campo eletrostático que aparece nas beiradas de cada placa condutora carregada, campo que foi desprezado por nós até aqui sem perda de generalidade. Porém, neste estudo, é justamente esse efeito de borda, é a presença desse campo marginal, que promove a atração do dielétrico para o interior do capacitor. Respondendo, portanto, nossa pergunta inicial. Observando a figura, vemos que as cargas elétricas de polarização se acumulam, são atraídas em maior quantidade para a região de carga livre oposta, onde o campo eletrostático é mais intenso. Se esse campo marginal não existisse, se o campo eletrostático terminasse subitamente nas beiradas do capacitor, estando, portanto, na vertical e para baixo, esse efeito de atração do dielétrico não apareceria. Observando mais uma vez a figura, vemos que nessa região o dielétrico é atraído devido à ação de uma força nessa direção e sentido. O mesmo ocorre na região da placa inferior. Aparece uma força de atração nessa direção e sentido. Analisando esses dois vetores, vemos que cada um possui uma componente horizontal. Logo, aparece uma força resultante horizontal no dielétrico, conforme eu ilustro na figura, em oposição ao eixo X. Muito bem. Se o dielétrico penetra a região entre as placas do capacitor, essa distância X diminui. A partir daí, não só a capacitância do capacitor, mas também a energia potencial armazenada varia. Vamos observar essa expressão, já vista por nós em vídeos anteriores. U igual a Q elevado ao quadrado sobre 2C. Como o capacitor já estava carregado, a carga armazenada permanece constante. À medida que o dielétrico penetra a região entre as placas do capacitor, sua capacitância aumenta. Consequentemente, a energia potencial armazenada diminui. Para calcular a força resultante FH, nós vamos seguir o seguinte roteiro. Primeiro eu vou calcular a capacitância do capacitor em função de X. Naturalmente, vou obter a energia potencial armazenada em função de X. E a partir daí, basta calcular a força resultante tomando o negativo do gradiente da energia potencial armazenada. Então, nós vamos terminar utilizando essa expressão. Muito bem. Para calcular a capacitância do capacitor, nós vamos interpretar essa situação da seguinte forma. Nós temos aqui dois capacitores associados em paralelo, um com um dielétrico e o outro sem dielétrico. Essa situação já foi vista por nós no vídeo 125. Vamos calcular, portanto, a capacitância do capacitor. Então eu vou fazer ε0 primeiro, vezes a área do capacitor sem dielétrico. Então eu tenho X vezes T, isso nos dá a área disponível, X vezes T, dividido pela distância entre as placas, Dzinho. Mais, aqui nós vamos colocar a capacitância do capacitor com dielétrico. Então, Kε0, que eu vou simplesmente
substituir por epsilon, então Kε0 vezes a área desse capacitor. A área é dada por L menos X, que é justamente o comprimento efetivo, vezes T. Então, epsilon, que multiplica L menos X vezes T, dividido pela distância entre as placas do capacitor. Observe a expressão obtida. Bom, a capacitância C em função de X é igual a, nós podemos colocar aqui T sobre D em evidência. Então, T sobre D, que vai multiplicar ε0x mais εL menos εx. Então, essa é a expressão que nós temos. Eu posso colocar x em evidência e, com isso, a capacitância em função de x vai ser igual a T sobre D, que multiplica. Então, aqui eu tenho x, que multiplica ε0 menos epsilon, mais εL. Muito bem. Então, observe a expressão da capacitância do capacitor em função de x. Muito bem, perfeito. Bom, agora eu conheço a energia potencial armazenada em função de x, pois eu conheço como a capacitância depende da variável x, e com isso obtemos essa expressão. A partir de agora, nós vamos em busca da força resultante FH. FH, portanto, é igual ao negativo da derivada em relação a x de U de x. Então, menos a derivada em relação a x da energia potencial armazenada. Então, que é o quadrado sobre 2 vezes C em função de x. Q ao quadrado sobre 2 é uma constante. Então, eu vou obter menos Q elevado ao quadrado sobre 2, que multiplica a derivada em relação a x de C elevado a menos 1 de x. Muito bem. Observe a expressão obtida. Aqui nós vamos utilizar a regra da cadeia. Então, a força horizontal vai ser igual a menos Q ao quadrado sobre 2, que multiplica, regra da cadeia, menos 1, que multiplica C elevado a menos 2, em função de x, vezes a derivada da capacitância C em relação a x. Muito bem. Portanto, a força resultante, FH, vai ser igual. Aqui eu tenho regrinha de sinal, então Q ao quadrado sobre o dobro da capacitância em função de x elevada ao quadrado, muito bem, vezes a derivada da capacitância em relação à variável x. Observe a expressão obtida. A partir de agora, basta substituir a dependência C de x aqui, elevando todos os termos ao quadrado, e tomar a derivada da capacitância em relação a x. Logo, FH vai ser igual a... Então, vamos lá. Eu tenho Q ao quadrado sobre 2C quadrado. Esse termo ficará elevado ao quadrado. Então, eu já vou jogar D quadrado para cima e T quadrado para baixo. Então, eu vou ficar com Q ao quadrado sobre o dobro. Então, eu vou ter 2T quadrado. O D ao quadrado aparece no numerador. Observe a expressão. E aqui eu coloco todo esse termo ao quadrado. Então, eu tenho x que multiplica ε0 menos epsilon
mais εL, todo mundo elevado ao quadrado, vezes a derivada da capacitância em relação a x. Então vamos lá. T sobre D é uma constante. Então eu faço a constante vezes a derivada do que está dentro do parênteses em relação a x. Essa constante, a derivada é zero. Então eu vou ficar com a derivada desse termo em relação a x. Vai dar simplesmente ε0 menos ε. Muito bem. Observe a expressão obtida. Vamos expressar a resposta final da seguinte forma. Primeiro, vamos simplificar alguns termos. Eu posso simplificar t com esse quadrado. Eu posso simplificar d com esse quadrado. Logo, a força resultante FH é igual a... Eu tenho Q ao quadrado vezes D no numerador. Então, Q ao quadrado vezes D, que multiplica. Aqui eu vou inverter. Eu vou colocar ε menos ε0 e um sinal de menos no numerador. Tudo isso dividido por 2t, que multiplica x vezes ε0 menos ε, mais ε vezes L, todo esse termo elevado ao quadrado. Essa é a resposta que nós estávamos procurando. Observe o seguinte, esse termo entre colchetes elevado ao quadrado é positivo. 2 vezes t é positivo. Q ao quadrado vezes d, positivo. ε é maior do que ε0, logo FH é acompanhada de um sinal negativo, que concorda justamente com a figura. Perceba que a força horizontal resultante, ela possui a mesma direção, porém sentido oposto ao eixo x atribuído na figura. Isso que aparece na figura é representado pelo sinal negativo. E uma última observação. Perceba que essa expressão é a mais indicada para o cálculo da força FH, já que a carga Qzão armazenada no capacitor permanece constante. Observe mais uma vez os resultados obtidos. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.